Oi, gente, eu sou Moisés Liporage e esse é o Traz a Pipoca, que hoje recebe aqui o jovem mestre do suspense, Rafael Montes. E para me acompanhar, para falar do filme, né, Uma Família Feliz, né? E para me acompanhar nessa jornada eletrizante, eu tenho Renata Boldrini, que bem poderia ser uma das louras do Hitchcock. Ah, é, né? Muito má que eu sou, viu? Não, realmente, assim... Ou vai ser assassina ou a vítima. A vítima. Você não concorda comigo? Tem algo Mas de... você é assassina, pelo amor de Deus. Você Não me assassina? bota de vítima, não, porque é assassina. Uma coisa meio Grace Kelly, meio Chip Hedren, uma coisa Não é? assim. Não, a gente vai falar sobre o filme e vai falar sobre a carreira literária do Rafael Montes, que inclusive você é um autor, você é um escritor, né? Em essência. E você tem uma carreira brilhante, só best-seller, Dias Perfeitos, Um Jantar Secreto, Uma Mulher no Escuro, livros vendidos em 25 países, mas Uma Família Feliz teve uma gênese diferente, né? Um processo criativo diferente, né? Primeiro foi o roteiro de filme, depois virou livro, não é isso? Exatamente. Primeiro, obrigado pelo convite. Vamos bater papo. Então, eu me enxergo muito como um contador de histórias. Quando eu comecei a querer contar as minhas histórias, né? Ou seja, eu acho que como todo autor, eu olho para o mundo e vejo coisas que me interessam, conflitos, dilemas morais, éticos, questões, provocações que eu quero fazer. E a maneira que eu encontro de fazer essas provocações é através de uma história. Ou seja, eu penso uma história para contar. E como eu não conhecia ninguém do mercado audiovisual, de televisão, de cinema, de nada, eu nasci no Rio de Janeiro, no Meia, num bairro de subúrbio, de pais que são Olha, será que a gente era amigo? Porque o meu também cresci no Meia. Viu quem é do Meia no Bobeia. No Bobeia. Então, eu falei, bem, o mais fácil é eu abrir o meu computador e tela em branco e escrever sem precisar gastar nenhum dinheiro, né? Porque no roteiro o caminhão explodiu, custa uma fortuna. No livro custa só uma linha. Então, eu comecei escrevendo livros. Quando eu tive a chance de ir para o audiovisual, eu gostei muito, gosto bastante de ver audiovisual, mas eu concordo com você. Eu acho que, em essência, o que me interessa é uma espécie de visão autoral que eu tenho de como eu imagino a história, seja na tela, seja no livro. E a cada projeto que eu faço, eu tenho uma coisa meio inquieta de tentar fazer diferente. Até meus livros entre si são são todos de suspense, com muitos personagens complexos, finais surpreendentes, mas eles, apesar desses elementos em comum, vamos dizer, eles são muito diferentes em termos narrativos. Então, por exemplo, Dias Perfeitos é um livro em terceira pessoa que entra na cabeça de um dos personagens. Jantar Secreto mistura vários modos narrativos. Então, tem um capítulo em WhatsApp, tem um desenho, tem uma receita, tem várias coisas. O Bom Dia Verônica tem capítulos em primeira pessoa e em terceira pessoa. Então, eu fico mudando os narradores e experimentando coisas novas. E aí, quando eu já estava fazendo roteiros, eu falei, por que não começar uma ideia que eu tenho pelo filme, fazer um roteiro de filme, filmar o filme, e eventualmente, se me der na telha, fazer o livro a partir do filme. E foi o que eu fiz com Uma Família Feliz. Então, Uma Família Feliz, a gênese é totalmente diferente justamente por isso. Eu comecei fazendo um roteiro há cerca de, acho que 8 anos, e contei essa ideia para o Zé Eduardo Belmonte, que é o diretor do filme. Na época, a gente estava trabalhando junto num projeto de televisão. Ele falou, cara, fiquei com aquela história na cabeça, vamos fazer esse filme. Eu falei, vamos. E ele falou, já falei com a Grazi Massafera é apaixonada por terror e suspense. Ah, que legal. Então, entramos nós 3 nesse projeto há coisa de 8, 9 anos. E eu fui escrevendo versões do roteiro sem fazer livros, nada de livro. E em uma bela hora, posso depois contar mais detalhadamente, falei, agora eu vou fazer o livro Uma Família Feliz a partir do filme. E agora, como é que é a diferença entre você, né? Que você já fez as duas coisas, seus livros já viraram um filme, enfim, vira filme. E agora, como é que é a cabeça para você transformar essa história num livro, né? Você fazer o caminho contrário. Qual foi o desafio de você transformar isso num livro? Tem que te dizer que é um sonho. Na verdade, a partir de agora, eu só quero fazer o filme primeiro e depois o livro. Jura? Se eu puder, é assim que eu quero. Porque tipo, a versão estendida do diretor, né? Porque se você pensar... Não à toa, né? A gente escuta muito aquela coisa, o livro é melhor que o filme. É bem comum as pessoas falarem isso, o livro é melhor que o filme. Mas por quê? Por um motivo óbvio. Porque o livro, de algum modo, ele... expande, né? Primeiro, ele tem uma cumplicidade do leitor. Ou seja, o leitor imagina junto com o autor. Eu brinco que quem
conta as histórias dos meus livros sou eu e quem tá lendo. Porque você me ajuda a criar a cara dos personagens, o tom como eles falam, uma sequência de ação que eu narre. Você é que imagina os efeitos especiais que você quiser. Cada um faz o seu filme na cabeça. Então, primeiro tem essa cumplicidade. E além disso, tem, como você bem disse, a coisa da expansão. Ou seja, enquanto um filme ele tem um limite temporal, ele dura 1h30, ele dura 2 horas, a sensação é que você consegue expandir o universo na literatura. Então, quando você faz o movimento contrário, de um livro fazer um filme, você necessariamente tem que achar um recorte. Você tem que falar, não, eu vou pegar desse livro, essa essência, e fazer um filme disso. Na verdade, quando você faz o contrário, como é o caso de Uma Família Feliz... foi muito gostoso, porque eu acho que o filme tem uma potência muito específica, eu acho que a força do filme Uma Família Feliz é a relação complexa da família. Ou seja, é a família, é a relação da Grazi com o Gianecchini, né, que faz o marido, que é o Vicente, com as filhas, com a chegada do bebê. Ou seja, é a família mesmo, é o núcleo familiar. E a força do filme é o núcleo familiar por vários motivos. Primeiro, pelo elenco deslumbrante que chama para si a força da história. Segundo, por questões de produção. Ou seja, a gente tinha muita força para fazer a família, aparentemente margarina, feliz, que vai revelando suas podridões e questões. Todo mundo falou que foto perfeita para o porta-retrato. Então, a força está na família. E aí, no livro, eu falei, cara, eu quero agora fazer comentar mais sobre o condomínio, mais sobre a vigilância do condomínio. Então, de algum modo, livro e filme, no caso de Uma Família Feliz, são complementares. Não são experiências idênticas em mídias diferentes. São realmente complementares. Você sugere que veja o filme e leia o livro, ou leia o livro e veja o filme? Eu acho que tanto faz. Para ser bem honesto, eu acho que tanto faz. Eu acho que é mais interessante ler o livro e depois ver o filme. Mas realmente não faz muita diferença, porque são abordagens distintas de uma mesma história. Né? Assim. E são muito fiéis uma à outra, isso é que é legal. Será que foi fiel ao filme? Foi fiel ao livro? Né? Nesse caso, a gente não tem esse perigo, né? Porque é o mesmo autor. Né? E é legal que eu vi o filme primeiro. Mas eu fui infiel às vezes. Você foi infiel às vezes? Você livro, traiu algumas vezes? Algumas vezes eu traí. Eu tô lendo aqui o livro, tô acabando de ler, tô adorando, e eu assisti ao filme antes, né? E eu tô achando assim, é muito interessante, porque é um mergulho bem mais profundo, né? Lógico, você tem mais espaço, tem mais tempo para desenvolver a história. E eu achei muito interessante também que você conta a história sob o ponto de vista da Eva, a personagem da Grazi Massafera. E você consegue acompanhar os outros personagens através da visão dela. E no filme vocês tiveram que encontrar uma maneira de botar os percursos todos dos personagens na história. Você não tem como esconder muitas coisas. Então, achei isso um desafio ótimo. E eu também queria te perguntar, você como autor da história, como é que foi essa dinâmica porque você também foi assistente de direção do Belmonte, né? Que é um diretor muito versátil, fez comédias como Billy Pig, filmes de trilha de ação como Os Dois, Alemão. E também filmes assim, bem independentes, como Concepção e tal. Como é que foi a tua dinâmica com ele, você sendo assistente dele, mas também sendo o autor da história, meio que o dono da bola, de certa maneira, né? Na verdade, eu acho que no caso do cinema, não. Acho que nós dois dividimos a bola. Porque, na verdade, eu vou comentar só a coisa da narração, porque foi quando eu tive o estalo de fazer o livro. A gente estava fazendo o filme, eu estava no set em Curitiba, junto com o Belmonte, com a Grazi, com o Gianni. A Grazi, por ser mãe, compartilhou muitas histórias de maternidade, né? Vou falar também um pouquinho da história do filme, né? Uma Família Feliz nasce... É engraçado que uma ideia não nasce de uma coisa, nasce de vários elementos. Como eu falei, eu tive essa ideia coisa de 8, 9 anos. Então, a primeira coisa que eu queria era naquela época, a gente estava começando a usar a rede social muito, 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 e as pessoas começaram a ser canceladas, extirpadas da vida social. Até hoje. Piorou, né? Piorou. A gente não aprendeu nada. Mas naquela época foi quando veio aquele caso que ficou conhecido, até a Glória Pérez depois fez uma novela também, a partir desse caso real, de uma mulher que foi linchada numa cidade pequena porque acusaram de ser uma abusadora, uma fake news, e simplesmente a mulher foi linchada e morreu na cidade por uma mentira da internet. E aí eu acho muito curioso que as pessoas, né, na medida em que você vira um avatar de si mesmo, né, não é você
você fala absurdos, né? Assim, dá vontade de pegar aquelas pessoas que comentam em posts falando absurdo e falar assim, cara, fala agora no vídeo. Fala aí. Exatamente. Né? Porque a pessoa escreve... Fala na minha frente. Fala na minha frente. Então, eu queria falar muito dessa coisa do cancelamento. Então, nasce da ideia do cancelamento. Ou seja, eu queria fazer uma história em que eu contasse a história de uma mulher que fosse cancelada pela sociedade perfeita em que ela vive, em que todo mundo mantém as aparências de tudo está tudo bem, nós todos somos perfeitos, moramos num condomínio perfeito, eles moram num condomínio fechado, com câmeras de segurança, com vigilância, e todo mundo se cuida, tá precisando de ajuda, quer que eu fique com seus filhos, eu fico, então todo mundo é muito cuidadoso com todo mundo, mas até que uma bela hora alguma coisa sai do trajeto e como esse mesmo grupo que é tão colaborativo também reage no linchamento. Mas eu queria convidar o leitor ou o espectador para linchar junto. Então, daí eu tive a ideia de começar a história pelo final, mostrando o que ela faz. Ou seja, tanto o filme quanto o livro começam pela última cena, pela decisão final da personagem. Que é uma cena bastante forte. Convido todo mundo que quiser conhecer um pouco mais da história, a tentar assistir só essa ceninha, porque eu acho que vocês vão querer ver o resto do filme, que é ela colocando a filha no carro e batendo contra um caminhão, ou seja, tomando uma atitude bastante desesperada. E aí, então, nasce daí, fui acrescentando outros temas ao longo do processo, tipo maternidade, que curiosamente é muito forte, mas não é o tema inicial da história. E aí eu fui bolando tudo isso. Quando a gente foi fazer o filme, e eu vou contar a história, que foi a sua pergunta, né, da minha parceria com Belmonte, eu pensei, eu falei, caramba, o que o cinema tem? Eu acho que todas as mídias têm suas forças e suas falhas, talvez. Ou não tem determinadas ferramentas. Por exemplo, no cinema eu tenho a delícia de poder colocar a cara da Grazi, do Gianecchini, o talento deles. Ou seja, é melhor do que qualquer tentativa de eu escrever um diálogo, eles fazendo esse diálogo na tela. Isso é indubitável. Outra coisa, eu quero criar tensão. O cinema tem a música. Então, eu adoraria que na cena tensa do meu livro, você tá lendo e começasse a tocar. Não toca. Infelizmente, não toca. Então, no cinema eu tenho a trilha que me ajuda muito a criar um clima de suspense e tal. Então, eu tenho coisas que o cinema e o audiovisual me oferecem. Mas tem coisas que só a literatura oferece. E uma delas é a figura do narrador, né? Ou seja, você, no cinema, quando quer entrar na cabeça de um personagem, você faz aquele voice-over, o que é muito difícil de ficar bom, né? Às vezes fica bom, mas é raro. Então, eu queria fazer... Eu falei, caramba, o que eu tenho que eu posso fazer que é puramente literário dessa história? Eu entrar na cabeça da personagem. E aí eu tive a ideia de fazer o livro em primeira pessoa da cabeça da Eva, que é uma mulher que vive nesse condomínio perfeito e tem uma espécie de depressão pós-parto. Pois bem, só para contar agora a história do Belmonte, contei para ele a ideia do filme, ele falou, vamos fazer o filme, falou com a Grazi e começamos a desenvolver os roteiros. Isso antes, gente, de Bom Dia Verônica, antes da primeira temporada de Bom Dia Verônica, eu era um roteirista começando a carreira de roteiro. Então. Quando a gente finalmente ia filmar, eu já tinha feito as 3 temporadas de Bom Dia Verônica. É o tempo do cinema, às vezes. E aí eu falei, Belmonte, eu cada vez mais tenho essa visão, como você bem disse, autoral, de querer contar as minhas histórias de um determinado jeito. E eu tô querendo começar a dirigir. E eu acredito que a melhor maneira de eu começar a dirigir, aprender a dirigir, é dirigindo, estando num set de filmagem. Não é fazendo uma faculdade, nada disso. É vivendo a coisa ali. E eu queria saber se você se importa que eu fique ali do seu lado de diretor assistente, sei lá, e tal. E ele falou, Rafa, eu nunca fiz esse processo, mas pode ser. E ele topou, foi super gentil, né? Muitos diretores eu acho que não topariam. O Belmonte é muito gentil. E eu falei, olha, até a parte do roteiro, quem manda sou eu, mas a partir de agora quem manda é você. Então, você que dita como é que vai funcionar. Ou seja, todo o funcionamento desse nosso trabalho... É você que decide. Legal. Então ele falou, olha, ensaio, por exemplo, eu não quero. Ele falou, meu ensaio é um processo meu, tal, não sei o que, eu não quero que você participe. Falei, tudo bem, acho uma pena, mas tudo bem. Aí, no dia anterior ao ensaio, ele me liga e fala, não, pensei bem, a gente tá fazendo tudo junto, vai lá sim. Eu falei, tá bom, então vou. E aí eu fui no ensaio, fiquei lá quietinho no canto e vendo ele fazer o processo dele, que é bem interessante. Você deu um palpitezinho aqui, outro ali?
Aí que tá, no ensaio não. No set de filmagem, eu falei, ó, como é que a gente vai fazer? Porque o set de filmagem, ele precisa ter uma hierarquia, porque senão vira uma confusão. E aí eu falei, Belmonte, como você quer que funcione? Aí ele falou, ó, faz o seguinte, eu vou dar o take, né? Vou escolher onde coloca a câmera, tal, ensaiar com os atores ali e a gente vai filmar. Feito o primeiro take, você me fala o que você quiser. Tipo, você pode falar, acho que podia fazer mais, podia fazer menos, ou queria propor outro plano, queria propor, em vez da câmera aqui, acolá. Então, era isso. Ele fazia a primeira, fazia o mise-en-scène. Aí, se eu pensei o mise-en-scène diferente, eu falava, ó, pensei o mise-en-scène diferente. E aí eu falava para ele, e algumas decisões ele acatava, outras ele falava, não dá tempo, vamos para a próxima. E às vezes ele me explicava, eu falava, vamos tentar esse plano aqui. Ele falava, não precisa, porque eu vou cortar daqui para cá. Porque o Belmonte, além do diretor, ele é um dos montadores do filme. Então, isso foi super legal para eu aprender também de decupagem de cena. Então, para mim, foi uma faculdade de cinema. Exatamente. O que ele precisa cobrir ou não, né? Isso é muito legal, realmente. Ele tá montando na cabeça. Ele já tá montando na cabeça. Ele fala, não, Rafa. Eu falei, sei lá, a atriz deixou de falar tal fala que é importante, porque lá na frente ele, não, mas esse plano aqui eu só vou usar até a fala tal. Aquele outro que a gente já filmou, vai ser a fala dela. Então, se ela falou errado nesse plano, não tem problema. Então, é interessante, porque você vai entendendo como é que vai montando, né? Pô, muito legal isso. Agora, eu queria que a gente voltasse só um pouquinho, né? Um pouquinho não. Para você falar sobre o começo do seu interesse pela literatura policial, né? Por esse tipo de literatura que é tão marcante na sua carreira. E imagino que na época que você tenha começado a escrever, né? Adolescente, isso não era uma literatura tão explorada aqui no Brasil, né? Não era algo que fosse assim, nossa, só se compra livros policiais e você foi para um caminho que era inusitado, né? Como é que veio essa... É engraçado, eu gostei da pergunta, porque em geral que me perguntam assim, caramba, você explorou esse nicho de sucesso? Eu falo, mas quando eu comecei não tinha sucesso nenhum. Exatamente. Que sucesso. Exatamente. Tinha lá um ou outro, né? Óbvio, tem uns grandes autores nossos, mas... Mas é que é curioso, porque, sem dúvida, eu antes de ser escritor de histórias policiais e de crime e mistério, eu sou leitor e espectador, né? Eu sou apaixonado por esse gênero. Não sei explicar por que esse gênero, de algum modo, me mordeu, assim, falou, caramba, né? Ou seja, eu tinha, sei lá, meus 12, 13 anos, quando comecei a ler Agatha Christie, Arthur Conan Doyle, né? Sherlock Holmes e tal, Georges Simenon, Dashiell Hammett, Raymond Chandler, os clássicos da literatura... Sidney Sheldon, os clássicos da literatura policial norte-americana.